Ok, gente? Então agora eu gostaria que vocês pegassem comigo um exercício que fala das pilhas. Esse exercício está lá na página 87. É o exercício 7 da página 87. Só chamando a sua atenção que o eixo 17 das ciências da natureza diz o quê? Que nós vamos relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Então nós vamos aqui aplicar fatos do nosso cotidiano, né, que são lá relacionados às ciências físicas, químicas, nesse eixo, né, as ciências químicas, físicas ou biológicas, vamos aplicar o que acontece no nosso cotidiano às ciências da natureza, no caso. Então, veja, acompanhem comigo lá no exercício 7 da página 87. Diz assim: a pilha é uma mini usina portátil que transforma energia química em elétrica, composta de eletrodos, eletrólitos e outros materiais que são adicionados para controlar ou conter as reações químicas dentro dela. Só fazendo uma pausa, o que é um eletrólito? O eletrodo nós já falamos aqui, mas o que é um eletrólito? Eletrólito é uma substância que, quando adicionada, na verdade assim, qualquer substância pode formar eletrólitos. É uma substância que, quando nós colocamos em água, se ioniza. Essa substância pode se ionizar muito ou pouco. Quando ela se ioniza muito, essa substância que eu coloquei em água se ioniza bastante, quer dizer, ela se separa na forma de íons de forma intensa, nós dizemos que essa substância é um eletrólito bom. Se essa substância que nós adicionamos à água não se separa em íons com facilidade, nós dizemos que esse é um eletrólito ruim, né? Os eletrólitos, substâncias eletrolíticas que formam eletrólitos, são substâncias, as substâncias que formam bons eletrólitos, né? São substâncias que conduzem bem corrente elétrica. Então, quando nós temos íons em solução, é possível a condução eficiente de corrente elétrica. Se nós tivermos um eletrólito fraco, um eletrólito ruim na minha solução, eu não consigo conduzir bem corrente elétrica. De forma geral, bons eletrólitos são substâncias iônicas. E eletrólitos fracos, nós chamamos, os eletrólitos bons, nós chamamos de eletrólitos fortes. Colocamos a substância em água, se ioniza bastante. Se eu submeto essa solução a uma corrente elétrica, eu percebo a condução eficiente de corrente elétrica, intensa. Um eletrólito ruim, que eu chamo de eletrólito fraco, normalmente se constitui de uma substância covalente, de uma substância molecular, ok? Como eu disse, de forma geral, existem algumas substâncias iônicas que formam eletrólitos fracos, e as substâncias covalentes formando bons eletrólitos são mais difíceis, né? São mais difíceis. Normalmente, substâncias moleculares, elas são eletrólitos fracos, elas se ionizam pouco em solução. Então, só para você entender o que está dizendo aí no exercício, né? Obviamente, os eletrólitos que nós temos na nossa pilha, nas soluções dos dois eletrodos, são bons eletrólitos. Não é? Eles têm que se ionizar bastante. Por quê? Se eu tenho na minha solução um sal que se ioniza pouco, é um eletrólito fraco, quando o elétron chega no eletrodo, vai acontecer alguma coisa nessa solução? Ela vai perder íons? Não. Por quê? Para que, por exemplo, na pilha de Daniel, o cobre, ele precipitasse no eletrodo, ele tinha que estar livre na solução. Se ele estivesse na forma ligada, ele não precisa de elétrons, ele não precisa de nada, ele já está ligado, está feliz, contente com o companheirinho dele, né? Então, na forma ligada, não iria acontecer nada. Então, as substâncias das nossas soluções na pilha são eletrólitos fortes, são eletrólitos bons. São substâncias que se ionizam com facilidade em solução. Continuando. Os eletrólitos podem ser ácidos ou básicos, de acordo com o tipo da pilha. Já os eletrodos são constituídos de uma variedade de metais, potencialmente perigosos, que são os metais pesados: chumbo, níquel, cádmio, mercúrio, cobre, zinco, manganês e prata.
Baseando-se nas informações do texto em seus conhecimentos, podemos afirmar que os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado de pilhas decorrem principalmente. Antes de nós irmos para as alternativas, vocês sabem que nós não podemos descartar, não deveríamos pelo menos descartar pilhas, baterias no lixo comum. Porque o lixo comum já não pode mais, né? Mas normalmente vai para o aterro, vai contaminar o solo de metais pesados. Nós acabamos de estudar pelos processos das pilhas, que nós podemos ter metais pesados tanto na solução da pilha, quanto no eletrodo. Mas você já viu alguma pilha do jeito que nós apresentamos aqui? Já comprou lá uma pilha que é duas soluçãozinhas com os eletrodos dentro? Nunca, né? A pilha que nós conhecemos não é assim. Mas o mecanismo da pilha, dentro daquele cilindrozinho, é o mesmo. Nós temos ali eletrodos, nós temos uma solução na forma de uma pasta úmida, certo? Em que acontece a transferência de elétrons de uma substância para outra, a passagem de corrente elétrica e tudo mais. Quando nós descartamos esses materiais no ambiente, nós podemos contaminar o solo, certo? Nós podemos contaminar o solo. Os vegetais que vão germinar naquele solo contaminado, não só o solo, como a água, nós podemos contaminar também. Então, se nós, seres humanos, animais, né, mas nossa maior preocupação, os seres humanos, é a saúde do ser humano. Se nós ingerirmos esses alimentos contaminados por metais pesados, podem acontecer duas situações, que na verdade se resumem em uma só. Esses metais pesados, eles não conseguem ser processados pelo nosso organismo, né? Nós não conseguimos eliminá-los, pelo menos não com facilidade, e alguns deles nós não eliminamos. Eles ficam sendo acumulados no nosso organismo. O que pode acontecer é que esses metais, por exemplo, né, um exemplo daquilo que pode acontecer, alguns desses metais, eles podem ir para o pulmão, por exemplo, e estourar os alvéolos pulmonares. Né? Então, isso vai acontecer lá, um alvéolo, 2, 3, e vai estourando o pulmão inteiro. Pode acontecer, não é que vai acontecer isso sempre, né? Mas pode. Ou, esses metais, eles serem absorvidos pela corrente sanguínea, serem absorvidos e chegarem à corrente sanguínea, e na corrente sanguínea eles são reconhecidos como corpos estranhos. Vão se formar trombos ao redor desses metais pesados, né, desses átomos de metais pesados. Esses trombos, eles podem se descolar da parede do vaso e ir para vasos importantes, entupindo esses vasos. E aí nós poderemos ter um infarto, por exemplo. Então é por isso que nós não podemos nos expor constantemente a metais pesados. Talvez a sua mãe já teve termômetro, não daquele elétrico, daquele que você vê o mercúrio subindo lá, termômetro de mercúrio. Quando quebra um termômetro daquele, sua mãe nunca deixou você mexer naquele mercúrio. É legal mexer naquilo lá, né? Que é diferente, não é uma água, é um negócio diferente, né? É bonito também, a cor e tudo. Mas sua mãe não deixava você mexer naquilo, por quê? Talvez ela não soubesse disso quimicamente, mas aquele mercúrio você poderia ingerir, você poderia... absorver pela pele é mais difícil, porque é um metal pesado. Mas poderia, se você, por exemplo, absorver, caso tivesse alguma pequena lesão, um sangramento, enfim, né, na sua pele, na sua mão, na perna, em algum lugar que entrasse em contato com aquela substância, ele ser absorvido pelo seu corpo. Então não pode mesmo. Então você que brincou com mercúrio, foi bom te conhecer, aí aproveita a vida que está acabando. Estou brincando. Estou brincando, não é assim. É lógico que há uma exposição constante que vai causar alguma coisa, né? Mas são algumas coisas que podem acontecer no organismo. Claro, também nós podemos ter problemas hepáticos, problemas no fígado, porque nós sabemos que tudo que está no nosso organismo passa pelo fígado, não é mesmo? Então nós podemos ter problemas hepáticos, problemas nos hepatócitos, são as células do fígado, enfim. Uma infinidade nos rins, uma infinidade de problemas nós podemos ter decorrente da exposição constante a metais pesados. Só mais uma informação em relação a isso. Tá vendo assim que eu estou te dando informações do nosso dia a dia, claro, é dessa forma que aparecem nas questões, né? Pessoas que trabalham com esse tipo de metais pesados, né, com metais pesados, elas se aposentam mais cedo, justamente para diminuir o tempo de exposição a esse tipo de material, certo? É claro que se uma pessoa ela vai se aposentar lá com 25 anos de trabalho, e aí ela se aposenta com 20 anos se expondo ao chumbo, já está todo ferrado, né?
Não adianta muita coisa, mas normalmente o que as empresas fazem é mudar esse funcionário de função. Ele não fica exposto o tempo inteiro. Não o tempo inteiro, mas todo o tempo que ele trabalhou naquela empresa, né? Então, é claro que, assim, falando, tudo acontece da melhor forma possível, nem sempre é assim, mas não é saudável que a gente seja exposto constantemente a esse tipo de material. Beleza, agora vamos então para as nossas alternativas. O exercício está me perguntando se nós podemos afirmar quais são os impactos ambientais pelo descarte inadequado das pilhas. Está dizendo que o descarte inadequado das pilhas acontece. Por que isso causa um impacto ambiental? Por que eu não posso descartar pilha no lixo comum? Não posso jogar no terreno baldio? Não posso descartar em qualquer lugar? Letra A. Por causa das reações químicas que ocorrem dentro da pilha? É por causa das reações que acontecem na pilha que eu não posso descartar essa pilha? Olha, se a minha pilha ela já não está servindo mais, né? Se a minha pilha não está servindo mais, tem reação química acontecendo ali? Se eu não tenho mais corrente elétrica sendo produzida por aquela pilha, então quer dizer que a reação química parou. É claro que posso ter, isso teoricamente, real, na prática, pode ser que esteja acontecendo ainda algum traço de reação química ali, mas muito pequeno. Então não é por causa da reação química que nós não podemos descartar. É por causa do tipo do eletrodo e do eletrólito utilizado? O que vocês acham? Sim. É nos eletrodos e nos eletrólitos que estão presentes na solução que estão esses metais pesados que o texto diz para nós. Então é por causa do eletrodo e dos eletrólitos que estão presentes na solução que eu não posso descartar essa pilha em qualquer lugar. Porque aí eu posso contaminar água, solo, vegetais, plantas, enfim, nós podemos causar uma contaminação de diversas formas por causa disso. Beleza? Beleza. Eu disse para vocês que eu ia aproveitar que nós estávamos falando das pilhas para falar um pouquinho da eletrólise. Então vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui para a gente ver. Aqui, olha, só está mostrando para nós que quando nós identificamos a semi-reação de redução e oxidação, nós já conseguimos determinar, quando eu determino a reação global, eu já consigo determinar também a diferença de potencial dessa pilha, que é a quantidade de energia que ela produz, certo? Então, no caso, olha, eu tenho a semi-reação, primeiro, catódica, que é a reação que acontece com ganho de elétrons, né, e depois a semi-reação anódica. Então, veja, o potencial de redução do cobre, ele é mais 34 volts. E o potencial de oxidação do zinco, ele é mais 76 volts. Perceba aqui, olha, se você fosse considerar apenas potencial, sem ver do que é esse potencial, você falaria, não, mas então o zinco tem o maior potencial. Mas o maior potencial é o potencial de oxidação. Então ele oxida e o cobre reduz. Então a gente fazendo a reação global, que é da mesma forma que nós já fizemos anteriormente, nós temos que, nós cortamos elétrons, temos a reação global e a diferença de potencial, que nós também podemos chamar de DDP, ao invés de delta E, nós podemos chamar de DDP. Diferença de potencial dessa pilha é de mais 1,1 volts. Ok? Vamos falar então agora da eletrólise. A eletrólise é o fenômeno de decomposição de uma substância a partir da ação de uma corrente elétrica. Como nós falamos no começo, então a eletrólise ela vai acontecer de forma oposta à ocorrência da pilha, certo? Nas pilhas, nós temos então a produção de corrente por causa da reação. Na eletrólise, vai acontecer a decomposição da substância, ou seja, vai acontecer a reação química por causa da corrente elétrica que está passando ali. Então a eletrólise ocorre com soluções onde existam íons ou soluções iônicas fundidas. Isso aqui é importante, nós vamos ver que são os dois tipos de eletrólise que nós temos. A eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa.